Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. Vamos à palavra de Deus. A palavra. Hebreus 10, 35. Portanto, não jogueis fora a vossa confiança. Ela vos trará uma grande recompensa. Versículo 36. Porque necessitais de perseverança para que alcanceis a promessa, depois de haver desfeito a vontade de Deus. Os irmãos podem sentar. Para mim é motivo de muita alegria e honra estar aqui ministrando aos irmãos para juntos adorar e aprender mais sobre a palavra de Deus. Irmãos, o tema da ministração dessa noite é a promessa eterna. A promessa eterna. Para isso, vamos nos basear no texto de Hebreus capítulo 10, não só nesses 2 versículos, mas nós iremos passear sobre a Bíblia para fundamentar sobre a promessa eterna, onde o autor nos convida a viver com plena confiança naquilo que Deus prometeu em Cristo. Irmãos, quando eu vou trazer alguma ministração, eu sempre gosto de trazer o contexto da palavra para que entendamos o que o autor quis dizer. A carta aos Hebreus foi escrita aos irmãos que estavam enfrentando perseguições e tentados a voltar às práticas do judaísmo. Essa carta de Hebreus foi escrita aos irmãos judeus que se converteram ao cristianismo, que se converteram a Deus, a Jesus Cristo. E eles eram perseguidos e tentados pelo seu próprio povo, pelos judeus, para retornar às práticas antigas da lei mosaica, da lei dos judeus. Eles estavam sendo pressionados a abandonar sua fé em Cristo para retornar aos rituais da antiga aliança. Irmãos, quando lemos Hebreus, do capítulo 1 ao capítulo 13, percebemos que o autor ele faz contraste entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele faz comparação de como eram as práticas no Antigo Testamento e como será e como é a prática no Novo Testamento. Ao longo da carta, o autor utiliza um contraste poderoso entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mostrando que a lei mosaica, a lei de Moisés, era apenas uma sombra da realidade que se cumpriu em Cristo. Na antiga aliança era necessário que o sumo sacerdote oferecesse sacrifícios contínuos, constantes a respeito, à medida em que as pessoas pecavam contra Deus. Era necessário que houvesse sacrifício de cordeiros para que tivesse perdão dos pecados. Mas com Cristo, o cordeiro que foi profetizado durante toda a Bíblia, o cordeiro que foi falado de Gênesis a Apocalipse, ele veio e cumpriu com maestria o perdão dos pecados. À medida em que ele se sacrificou, que o sangue dele foi derramado, o pecado dos chamados foi limpo, foi perdoado, porque só há perdão de pecados por derramamento de sangue, como está escrito em Hebreus. Mas a nova aliança em Cristo, o sumo sacerdote ofereceu apenas um único sacrifício eterno e perfeito, abrindo para nós o caminho direto a Deus, como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 11. Iremos acompanhar aqui no telão, Hebreus 10, 11. Foi necessário que só um sacrifício. Vamos lá? E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo, muitas vezes, os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Aqui fala a respeito da antiga aliança. Versículo 12, Ramon. Mas este, quem é este? Jesus Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Versículo 14, Ramon. Porque com uma só oblação, com um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Só o sacrifício de Cristo é suficiente. O sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, é suficiente para perdoar os nossos pecados.
O autor da carta de Hebreus, que permanece anônimo, escreve para mostrar que Cristo é superior a tudo, meus irmãos. Ele é superior à lei antiga, ele é superior à lei de Moisés, ele é superior a qualquer obra, porque o sacrifício dele é suficiente. Aleluias! Cristo é superior. Irmãos, iremos meditar a respeito desse tema, a promessa eterna, e iremos dividir em 3 subtópicos. O primeiro, a promessa terrena, o perigo dos falsos profetas. Vivemos em um tempo em que muitos pregam um evangelho deturpado, onde a promessa de Deus é reduzida a bens materiais. Muito se fala em você ganhar carro, casas, terras, muitos bens materiais como bênção divina, enquanto o verdadeiro evangelho, que é renúncia, o verdadeiro evangelho, que é Cristo, é deixado de lado, irmãos. Vemos grandes multidões sendo enganadas por falsos profetas, que utilizam de falácias para convidar o povo, mas esquece de falar do verdadeiro evangelho, do único que é capaz de perdoar os pecados, que é Cristo Jesus, o Cordeiro que veio, e Ele voltará, meus irmãos. Irmãos, e quando percebemos as ministrações desses falsos profetas a respeito de que você vai ganhar o mundo todo, e analisamos com os irmãos da igreja primitiva, percebemos uma diferença muito grande, porque no momento em que os irmãos da igreja primitiva, os apóstolos, os discípulos, se declaravam cristãos e que iam seguir de fato o cristianismo, eles estavam assinando o próprio decreto da sua própria morte, porque seguir a Cristo tem perseguição. Eles eram perseguidos, eles eram apedrejados, eles eram mortos por amor a esse evangelho, irmãos. Será que estamos prontos para isso? Sermos perseguidos por amor a Cristo, morrer pelo evangelho, ou melhor, viver para a glória de Deus, viver para Cristo constantemente. O verdadeiro chamado do cristão é para renúncia, não para conforto na terra, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias? Na verdade não precisa, irmão Ramon vai colocar aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 33 ao 34. O verdadeiro chamado do cristão é para renúncia e não para conforto terreno. Em parte, fostes feitos espetáculos como vitupérios, tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Versículo 34, Ramon. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Eu irei ler aqui na minha versão, irmãos, para ficar um pouco mais claro aos irmãos. Versículo 33. Algumas vezes fostes expostos publicamente a ofensas e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que assim foram tratados. Versículo 34. Pois não só vós compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também aceitastes com alegria o confisco dos próprios bens, sabendo que tendes posse de algo melhor e permanente. Irmãos, eles eram mortos e apedrejados com alegria, felizes por morrer pelo evangelho e perdoando os irmãos que faziam isso com eles, porque eles tinham convicção que algo maior, algo melhor e permanente estava esperando por eles, que é a promessa eterna da vida eterna. Irmãos, ouvindo um testemunho de um pastor querido, ele falou que certa vez uma irmã, ela recebeu uma profecia de um profeta de Deus. Eu utilizo essas aspas, irmãos, porque não era. E esse profeta, ele falou: irmã, você terá o melhor ano da sua vida. Isso é uma palavra muito boa, não é não? Você receber, nossa, o melhor ano da minha vida. 2 meses depois, meus irmãos, esse pastor estava fazendo um enterro do filho dela. Estava realizando um culto fúnebre do filho dela. E a irmã, ela ficou entristecida, ela ficou frustrada com Deus e falou: meu Deus, o Senhor falou uma coisa para mim, mas o meu filho morreu, e aí? Irmãos,
Não foi Deus quem falou. Deus, ele é fiel à palavra dele, como está escrito aqui também. Quem fez a promessa é fiel, mas a palavra dele. Deus não tem compromisso com a minha palavra ou com a sua palavra, mas com a palavra dele, meus irmãos. Por isso que temos que ter muito cuidado com os falsos profetas que nós ouvimos. E Jesus, ele orientou, ele advertiu aos irmãos que tivessem esse cuidado lá em Mateus, capítulo 7, versículo 13. Mateus 7, 13, Ramon, por favor. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são que entram por ela. Versículo 14. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva o quê? A vida. E poucos há que encontrem. Versículo 15, Ramon. Cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Irmãos, que tenhamos cuidado com o que ouvimos, que nos apeguemos ao Evangelho. Você quer profecia maior? Abra sua Bíblia. A palavra já está revelada, a profecia já está aqui em sua Bíblia. Não se apegue à palavra de falsos profetas, meus irmãos, porque isso pode levar você à destruição. E esse foi o primeiro ponto. A promessa terrena, o perigo dos falsos profetas. Segundo ponto, o evangelho puro e simples, o chamado ao sofrimento por Cristo. Muitos querem um evangelho sem sofrimento, mas o próprio Jesus disse que nós seríamos perseguidos por amor a Ele. É como se Cristo, Ele falasse para a gente: se tudo der certo, vocês serão perseguidos e mortos ao me seguir. Se tudo der certo, vocês serão perseguidos e mortos ao se tornarem cristãos. A carta ao Hebreus confirma essa verdade e nos exorta a permanecer firmes diante das dificuldades. Hebreus 10, 32 e 33. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates de aflição. 33. Em parte fostes feitos espetáculos em vitupérios, tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Irei ler novamente na minha versão, para ficar mais fácil para os irmãos entenderem. Porém, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportastes um grande desafio de sofrimento. Algumas vezes fostes expostos publicamente a ofensas e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que assim foram tratados. Aqui o autor lembra que os primeiros cristãos, os irmãos da igreja primitiva, enfrentaram humilhação e até perseguição por sua fé. Quem não se lembra do primeiro mártir? Estevão. Ele foi apedrejado, irmãos, por simplesmente seguir ao evangelho de Cristo. Isso reforça o que Jesus já havia ensinado em Mateus capítulo 10, Ramon. Mateus 10, 22. Odiados de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que o quê? Que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, essa é a promessa eterna. E será que é realmente esse evangelho que queremos seguir? Será que é esse evangelho de perseguição que queremos seguir? Será que é esse evangelho de morte pelo evangelho que queremos seguir, meus irmãos? Eu sei que não é uma palavra muito agradável de ouvir, mas é uma realidade. Ou será que é o evangelho que trata Deus, o nosso Senhor, como o amuleto da sorte? Ou será que é o evangelho que trata Deus, o nosso Senhor, como nosso servo? Que o que pedimos a Ele, Ele tem que nos dar. Meus irmãos, não é assim. O evangelho requer renúncia. O evangelho verdadeiro tem mudança de vida. E só assim conheceremos se somos salvos. Se o próprio Cristo foi rejeitado, também seremos rejeitados. E glória a Deus por isso. A caminhada cristã não é feita de glória terrena, mas de uma vida de renúncia. Precisamos renunciar diariamente às nossas próprias vontades.
precisamos renunciar à vontade de querer fazer o mal, porque o nosso coração pende para isso. Nós queremos fazer o mal, mas o Espírito nos puxa para o bem. Glória a Deus por isso. Um evangelho de renúncia. O terceiro ponto, a promessa eterna, a nossa verdadeira esperança em Cristo. É o motivo pelo qual estamos aqui, meus irmãos. Estamos aqui para glorificar a Deus e porque nós esperamos por esse dia que Ele retornará para buscar a sua igreja. Quem espera por esse dia aqui? Esperamos pela volta do nosso noivo. Diferente de muitos que pregam, a verdadeira promessa de Deus não está nesse mundo. E eu sinto muito por decepcionar alguns dos irmãos. A nossa promessa não é aqui, irmãos. A nossa promessa não é que você vai ter o casamento perfeito, que você será milionário, que você receberá a glória de todos os mundos. Que inclusive quem fez essa promessa a Jesus foi o próprio inimigo. Em Mateus capítulo 4, quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, quem ofereceu a glória de todos os mundos, de todos os reinos, foi o inimigo. A nossa promessa é a eterna. Nossa esperança está na eternidade com Cristo. O próprio texto em Hebreus reforça isso. Hebreus 10, 35. Aleluias. 35 e 36. Hebreus 10, 35 ao 36. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultuado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E que promessa é essa? A vida eterna. Essa promessa não é riquezas passageiras, irmãos. A riqueza aqui passa, mas a vida eterna com Cristo. O autor da carta nos lembra que perseverar, pois a volta do Senhor está próxima. Hebreus 10, 37, na continuação do texto, Ramon. A volta de Cristo está próxima, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Quem é esse que há de vir? O nosso noivo Jesus Cristo, irmãos. Ele voltará para buscar um povo santo, que faz a vontade dele. A nossa esperança está firmada em algo muito maior do que bens materiais, como Jesus nos ensinou quando estava conversando com seus discípulos a respeito do Espírito Santo. Vamos lá em João 14, Ramon. João 14, 2. Os discípulos estavam aflitos porque Jesus ia ser crucificado, mas ele orientou. Em João 14, 2, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Versículo 3. E se eu for preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a nossa esperança, meus irmãos, em Cristo, a rocha eterna. O Cristo que era, que é e que há de vir. Essa é a nossa esperança. O capítulo de Hebreus termina com um chamado à fé verdadeira, contrastando com aqueles que vivem para esse mundo e que esperam na promessa eterna. Irei ler daqui da minha Bíblia, Hebreus 10, 38 ao 39, mas Ramon, você pode colocar, tá? Hebreus 10, 38 ao 39. Mas o meu justo viverá da fé, e se recuar, a minha alma não se agradará dele. 39. Vamos ler daqui? Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Irmãos, vamos ler esse versículo todos juntos? 3, 2, 1. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Essa é a certeza da igreja que permanece em Cristo. Não vivemos para esse mundo, irmãos, mas para a eternidade com Ele, mas para a eternidade com o nosso noivo, e Ele voltará. Irmãos, e para concluir, diante de tudo isso que refletimos, fica claro que a promessa de Deus não está nesse mundo passageiro, mas na eternidade com Cristo. O caminho cristão nunca foi sobre facilidade, mas sobre a fé e a fidelidade do Senhor até o fim.
Deus não nos prometeu a ausência de sofrimento, mas garantiu que estará conosco em cada passo da nossa jornada. E só isso nos basta, meus irmãos. Estar com o Consolador, com Deus, habitando dentro de nós. Por isso, não desiste, irmãos. Essa é a palavra que eu trago para você. Não desista. Não permita que as dificuldades dessa vida enfraqueçam sua fé. A promessa é real. E Cristo voltará para buscar aqueles que permanecerem firmes nele. Que possamos viver não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Que possamos guardar a fé, sabendo que o que nos aguarda é infinitamente maior do que qualquer coisa que esse mundo pode nos oferecer. Irmãos, e eu quero fechar pedindo que os irmãos fiquem de pé e vamos declarar um trecho ao Senhor, que Ele é digno de tudo. Ergamos as nossas mãos e declaramos: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti. Tudo é para Ti e Tua é a glória. Vamos declarar mais uma vez, todos juntos? Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, e Tua é a glória. Amém, meus irmãos? Que permanecemos firmes nessa promessa eterna. Que Cristo foi, Ele morreu pelos nossos pecados, e Ele retornará para buscar aqueles que permanecerem firmes em Sua promessa. Amém? Eu agradeço a oportunidade.